No dia em que o Brasil foi convocado sem ele, Neymar foi visto em outro campo. Na tarde desta segunda-feira, 16 de março de 2026, Carlo Ancelotti subiu ao palco da sede da CBF, no Rio de Janeiro, e divulgou os 26 nomes que vão defender o Brasil nos amistosos contra a França e Croácia. O nome de Neymar não estava na lista. Horas depois, enquanto a torcida ainda processava a ausência, câmeras registraram o atacante do Santos batendo um pênalti em Guarulhos, sorrindo sob os holofotes da Kings League, em um evento de futebol alternativo transmitido para milhões de pessoas. Se esse assunto mexeu com você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha. Neymar ainda tem espaço na Copa do Mundo de 2026? A cena foi emblemática e gerou reação imediata nas redes sociais. De um lado, Ancelotti explicando em entrevista coletiva que Neymar não está 100% de suas possibilidades fisicamente. Do outro, o próprio jogador aparecendo publicamente, sem lesão aparente, convertendo uma cobrança de pênalti pelo time que preside na Kings League, a Fúria, no Complexo Esportivo de Guarulhos, interior da Grande São Paulo. O atacante chegou ao evento por volta das 17h30, horário de Brasília, quando a Fúria perdia por 4-10 para Desempaene. Acionado para cobrar uma carta especial da modalidade, o chamado pênalti presidente, Neymar converteu com categoria. A partida, no entanto, terminou com derrota de seu time por 7-4. O placar importou menos do que o simbolismo daquela tarde. O melhor jogador da história do futebol brasileiro estava num estádio alternativo enquanto a seleção era anunciada sem ele. Pouco tempo depois, Neymar usou uma transmissão ao vivo para se pronunciar diretamente sobre a situação. Vou falar aqui porque não dá para deixar passar em branco. Obviamente estou chateado, triste por não ter sido convocado. Mas o foco continua, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo, nós vamos conseguir o nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua. É isso, estamos juntos. Neymar, em transmissão ao vivo durante a Kings League 16 de março de 2026. A declaração foi curta, direta e claramente ensaiada para não acender mais polêmica. Mas ela deixou no ar uma tensão difícil de ignorar. A referência à convocação final é o sinal de que Neymar ainda aposta suas fichas na lista definitiva para a Copa do Mundo de 2026, que será divulgada no dia 19 de maio. A data FIFA de março, com jogos contra a França no dia 26 e Croácia no dia 31, era considerada a última vitrine antes da lista definitiva. E a janela se fechou para ele. Durante a coletiva na CBF, Ancelotti foi cuidadoso ao tratar do tema. O treinador italiano, que assumiu o comando do Brasil com uma missão histórica de reconquistar o título mundial depois de 24 anos, deixou claro que Neymar não está definitivamente descartado, mas que precisa evoluir no aspecto físico para ser considerado. Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele tiver 100% na Copa do Mundo, pode estar. Hoje, ele não está. Precisa seguir trabalhando, jogando. Com a bola, está muito bem, tem que melhorar fisicamente. Porque para a comissão e para mim, não está 100% de suas possibilidades. Ele tem que trabalhar para estar 100%. Essa é a minha opinião e de toda a comissão que vê o jogo dele e que vai ver os jogos dele nos próximos dias e meses. Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva na CBF, 16 de março de 2026. As palavras de Ancelotti abriram espaço para interpretações. Elogiar Neymar tecnicamente enquanto aponta deficiência física é, ao mesmo tempo, reconhecer o talento e confirmar que aquele talento ainda não é suficiente para a convocação. Para um jogador de 34 anos, com histórico recente de múltiplas lesões graves, a avaliação física pesa mais do que qualquer dribles ou gols acumulados. O histórico clínico de Neymar nos últimos anos é um capítulo à parte. Em outubro de 2023, ainda sob o comando de Fernando Diniz, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante uma partida da seleção contra o Uruguai pelas eliminatórias. O diagnóstico: ruptura do ligamento cruzado anterior. A cirurgia afastou o atleta dos gramados por cerca de um ano. Quando retornou ao Brasil para assinar com o Santos, a torcida acreditou que uma nova fase havia começado. No entanto, os problemas não pararam. Em dezembro de 2025, Neymar passou por mais uma intervenção cirúrgica, desta vez para corrigir uma lesão no menisco do joelho esquerdo.
o mesmo que havia sido operado anteriormente. A recuperação durou pouco menos de 2 meses. Ele voltou a jogar no início de 2026, diante do Velo Clube, pelo Campeonato Paulista. De lá para cá, foram apenas 4 partidas disputadas pelo Santos, com 2 gols marcados e 2 assistências. 3 dessas participações em gols aconteceram no Campeonato Brasileiro. O calendário recente do Santos também não ajudou Neymar a mostrar regularidade. Um episódio específico ganhou destaque e, segundo a apuração da imprensa esportiva, pode ter influenciado a decisão de Ancelotti. O treinador viajou ao interior paulista para acompanhar pessoalmente o duelo entre Mirassol e Santos, partida que era uma oportunidade de ouro para observar Neymar de perto. O jogador, no entanto, foi ausência por desgaste muscular. Ancelotti estava na arquibancada. Neymar não entrou em campo. Estava programado para ir a Mirassol para ver o jogo Mirassol X Santos, também para respeitar os jogadores do Mirassol e do Santos, a cidade de Mirassol, que é muito bonita, nos recebeu muito bem. Neymar não jogou. Temos que respeitar isso. Não tenho nada a dizer sobre isso. Gosto de ir aos estádios quando posso, de maneira presencial. Carlo Ancelotti, sobre a viagem a Mirassol, 16 de março de 2026. A resposta de Ancelotti soou diplomática, mas o silêncio por trás das palavras foi mais eloquente. O técnico não teceu elogios ao empenho de Neymar, não comentou sobre a evolução do jogador, não prometeu observação futura com expectativa positiva. Minimizou o episódio de Mirassol, mas o fato de que ele viajou pessoalmente para ver o atacante em ação e saiu do estádio sem ter podido assistir ao craque falar volumes sobre a situação delicada em que Neymar se encontra. Sem o camisa 10, o Santos buscou um empate naquela partida diante do Mirassol com 2 gols marcados por Gabigol, outro retornante polêmico do futebol brasileiro. O cenário é no mínimo curioso. Enquanto o Santos depende de jogadores com histórico de controvérsias para pontuar, Neymar, seu maior nome, segue em processo de reconquista de forma física e confiança dos comissões técnicas. Vale lembrar que o próprio Dorival Júnior, predecessor de Ancelotti no comando da seleção, havia convocado Neymar em sua última lista para os amistosos contra Argentina e Colômbia. Naquela ocasião, mais uma vez, o jogador precisou ser cortado por problemas físicos antes mesmo de entrar em campo com a camisa amarelinha. O padrão se repete. E é exatamente esse padrão que pesa na avaliação da comissão técnica atual. A Copa do Mundo de 2026 será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Para o Brasil, o torneio representa uma obsessão histórica. São 24 anos sem o título. Ancelotti chegou ao cargo com a promessa de recolocar o hexacampeonato no horizonte. Nesse contexto, carregar um jogador que não está em plena forma física, por maior que seja seu talento, é um risco que o técnico italiano claramente não quer assumir sem certeza. O que resta para Neymar agora é exatamente o que ele próprio disse na transmissão ao vivo: trabalhar dia após dia, jogo após jogo. A convocação de maio é o horizonte. O prazo é curto. As lesões acumuladas não somem da memória de ninguém. Mas o futebol, especialmente o brasileiro, é feito de reviravoltas e redenções. E Neymar, com toda a sua história, sabe disso melhor do que qualquer um. O talento nunca foi o problema. A questão sempre foi o corpo acompanhar, o que a cabeça e os pés ainda são capazes de fazer. Neymar tem 1 mês e meio para provar que os dois estão alinhados. Você acredita que Neymar ainda vai chegar à Copa do Mundo de 2026? Deixa a sua opinião nos comentários, compartilha com quem debate futebol e se inscreve no canal para acompanhar cada novidade da seleção brasileira.